Então, pessoal, continuando ali, anteriormente nós vimos que a luz, né, quando incide no meio, ela pode refletir, refratar ou ser absorvida, tá? Então, nós estudamos as lentes, que elas, ou melhor, estudamos espelhos esféricos, que elas estão refletindo a luz. Agora nós vamos estudar a refração da luz. O que acontece à luz quando ela muda de meio, tá? Quando a luz muda de meio e esse meio tem uma densidade diferente do meio que ela está, ela sofre um desvio, né? Ela muda a velocidade com que ela se propaga. Imagina vocês correndo no asfalto ali, numa pista de asfalto, e de repente pegar areia. Vocês vão correr com velocidade diferente, né? A luz acontece a mesma coisa e isso provoca um desvio nela. Então, o que eu faço para tentar entender isto, para entender as equações? Sempre é bom começar desenhando, né? Então, eu vou desenhar uma linha que representa a mudança de meio. Tá? Vou chamar meio 1, meio 2. Vamos dar um exemplo que aqui é o ar e aqui é a água. Né? A luz ela vem num determinado ângulo e entrou no segundo meio. Exatamente onde ela toca no outro meio, no segundo meio, eu puxo uma linha reta, ó, pontilhada, que eu chamo de normal. Tá? Que vai atravessar os dois meios, vamos dizer, nesse caso aqui, a água e o ar, né? E a partir disso, pessoal, a partir deste novo meio, dessa linha, eu vou puxar um ângulo, ó, o ângulo de incidência, tá? Esse é o ângulo θ, o ângulo de incidência, e a partir dessa normal, para onde ele foi, eu vou, né, chamar que é o ângulo de refração, tá? Pode acontecer dele se aproximar mais da normal ou ele se afastar mais da normal, né? Esse ângulo aqui for maior. Esses dois ângulos aqui geralmente são diferentes, tá? E o ângulo, o afastamento ou aproximação dele vai depender muito do como é que é a densidade no meio, tá? O chamado também o índice de refração. Isso me ajuda a determinar como é que vai ser a aproximação ou o afastamento dessa linha. Tá? Então, como é que eu calculo o índice de refração? O quanto essa luz que entrou ali vai mudar de velocidade. Tá? O índice de refração é usado a letra N, ela é dada pela velocidade da luz, né? A velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade que essa luz vai estar nesse meio, nesse novo meio. A velocidade da luz, pessoal, ela é dada em metros por segundo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou em quilômetros por segundo, que é 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo, tá? Alguns materiais já têm esses valores prontos, como a água, o acrílico, o vidro, a glicerina, o diamante. Dizer que eu tenho ele valor pronto é dizer que eu tenho ele tabelado, tá? Então, se eu pegar aqui o exemplo o vidro, é 1,50, né? Se eu pegar o diamante, é 2,42. Como eu já tenho isso tabelado, se um dia eu for medir ali, eu tenho dúvida se eu tenho se o objeto que eu tenho é um diamante, né, e não é um vidro. Se eu conseguir descobrir o índice de refração, eu posso saber, né, se ele é um diamante ou vidro, se ele é um diamante verdadeiro, né, entre outras coisas que eu posso utilizar, tipo aqui ó, o acrílico. O índice de refração do acrílico é muito parecido com o vidro. Dependendo da situação, então o acrílico, que é aquele plástico transparente, né, ele pode substituir o vidro. Em vez de eu ter uma janela de vidro, eu posso ter de acrílico, dependendo do que eu quero fazer, né? Se a minha característica só for a questão da luz, da incidência da luz, ele pode ser substituído. Ah, tem questão de durabilidade, né? Tem um monte de questão de manuseio, de poluição, entre outras coisas. Mas se eu pensar só nesse ponto de vista de índice de refração, provavelmente eu possa substituir o acrílico, né? Colocar no lugar do vidro, tá? Então, a equação, pessoal, é simples, é só o índice de refração, é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz onde ele se encontra no momento atual. Porque eu uso essa velocidade da luz no vácuo, ele é
muito parecido com a velocidade da luz no ar, né? Então eu utilizo do meio do ar, ele está no ar, por esse novo meio dele. Claro que existe uma diferença, né? Então, vamos fazer um exercício aqui. 2 no caso. Um está semi-pronto. Então, a luz atravessa um material feito de plástico com velocidade de 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo. Pessoal, essa é a velocidade na luz nesse plástico, tá? Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, calcule o índice de refração do plástico. Então, eu aplico a única fórmula que eu tenho para isso, né? Que é meu N, C sobre V, tá? Aí eu vou anotar o meu valor do V, o valor do C e o N que eu quero descobrir. Eu substituo na fórmula e eu descobri que meu índice de refração é 2. Simples, né? Mas e se eu não tivesse a velocidade do meio, mas eu tivesse o índice de refração, né? Pessoal, isso aqui é matemática. Aí era só usar essa mesma equação e substituir os valores que eu tiver aqui e depois isolar, né? E você não tem o V. Eu não tenho V, mas eu tenho N e tenho C. Como é que ficaria? O V passa para cá e o N passa para baixo. Aí ficaria V igual a C sobre N. Então é só isolar. Não tem muito o que fazer aqui. A fórmula é simples, pessoal. Então vamos lá. A luz atravessa um vidro com velocidade de 1 vezes 10 na 8 metros por segundo. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8, calcule o índice de refração. Então é a mesma coisa que o de cima, né? É dividir a velocidade da luz pela velocidade, a luz no vácuo, pela velocidade da luz que está naquele meio, atravessando aquele meio. E aqui, nós substituindo, né, o C é 3 vezes 10 na 8, e essa velocidade aqui da luz nesse vidro está sendo 1 vezes 10 na 8. Neste caso específico, né, que são valores inventados, eu achei que o índice de refração é 3. Vocês viram? Ele está diminuindo em 3 vezes a velocidade da luz. Tá, mas é um vidro específico, não é aquele nosso vidro padrão lá que é 1,50. Beleza, pessoal? Simples, né? Agora, pessoal, quando eu quero saber o ângulo, tá, eu sei que ele desvia, mas e qual é o ângulo que ele desvia? Então o Snell foi lá e fez uma equação para agradar vocês, para descobrir este ângulo, né? Então ele criou duas leis da refração. A primeira diz assim: a refração diz que o raio incidente, tá, o raio incidente sai o que vem aqui do meio 1, e o raio refratado e a reta normal, olha a retinha, lembra aquela reta normal? Onde ela encostou no segundo meio, eu puxo uma linha reta, ó. Ela estou chamando de normal, estão contidos, né, no mesmo plano. Que no caso é como se estivesse tudo na mesma folha, tá, pessoal? Isso é tranquilo, não precisa me preocupar. Mas a segunda lei é que eu me preocupo, porque ela envolve cálculo, né? Então, a segunda lei, né, utiliza esse cálculo, essa relação, ó. O seno do ângulo de incidência dividido pelo seno de ângulo de refração, né, que seria o segundo meio, tá? É igual a velocidade no primeiro meio dividido pela velocidade no segundo meio. Ou o índice de refração do meio incidente, que é o meio 1, vezes o ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 2, vezes o ângulo, né, de refração do meio 2. Bem simples, né, pessoal? Então, o que eu sei? Eu sei que a luz entrou nesse meio, tá? Quando é que ela se aproxima? Quando é que ela se aproxima? Quando o índice de refração nesse meio for maior do que o índice de refração que está aqui fora. Caso contrário, imagina assim, ele está no ar e entra na água, essa luz aqui vai se aproximar da normal. Se fosse ao contrário, tu acendeu uma lanterna na água e essa luz sai da água e vai para o ar. Então, essa luz se afastaria, né? A do segundo meio vai se afastar da normal. Então, sei lá, vamos dizer que aqui ele está com gás muito
lento ali, um gás muito denso, que é diferente da água. O índice de refração aqui é maior. Então a luz que sai daqui, quando entra no índice na água, ela se afastaria. Tá? Isso acontece também, pessoal, com o Sol, com a imagem que nós temos do Sol. Tá? Nós temos uma atmosfera aqui, que é diferente do vácuo. Lembra que eu falei que eu uso valores parecidos, né? No índice de refração ali, mas existe, a nossa atmosfera sim tem um valor, tá? Índice de refração. Então, quando o Sol está numa determinada posição reta, daí nós, não é um caso que nós estudamos porque não precisou, né? Então, se a luz estivesse aqui, ó, exatamente na normal, ela simplesmente atravessaria reto. Essas regras que eu estou vendo é só para quando a luz entra inclinada, tá? Então, quando a luz o Sol está reto aqui, a luz entra, atravessa tudo muito bonitinho. Mas logo que ele muda a posição dele, tem um ângulo, tá? A luz entra na atmosfera, ela muda o sentido de propagação dela. Então dá aquela sensação que o Sol não está, de nós vermos, na verdade, o Sol numa posição que realmente ele não se encontra, tá? Isso vai acontecer mais no nascer e no pôr do Sol. Temos aqui então a reflexão total da luz, também isso pode acontecer, né, pessoal? Toda luz que incide e ela refrata, uma pequena parte é refletida. Só que dependendo do ângulo, pessoal, de incidência dessa luz aqui, essa luz pode ser totalmente refletida. E aí eu chamo isso de ângulo limite, né? Existe uma regrinha para o ângulo limite. Então, todo material, né, vai depender da densidade dos materiais, vai ter um ângulo de incidência que vai ser meu ângulo limite, né? Que é o limite máximo que eu posso ter ele inclinado, essa luz inclinada, sem que tenha uma reflexão total. Depois disso, eu tenho uma reflexão total. E utilizando esse conhecimento, o pessoal inventou a fibra ótica, né? O meio da fibra ótica ele tem uma densidade diferente, né? Um índice de refração então diferente do meio externo a ela. Então eles incidiram a luz num determinado ângulo e viram que a luz que está ali dentro ela reflete, né? E fica ali dentro, ela não sai, ela fica refletindo internamente. Então, por isso que a fibra ótica ela é rápida na informação, né? Porque eles mandam um sinal de luz e essa luz quase não sofre resistência no meio do caminho. Então, ela pode ir muito rápido com a informação. E aí, nós temos que calcular agora, né, pessoal? Fazer um exercício de cálculo aqui, para vocês treinarem, ver como é simples o exercício. Ó. Um raio de luz atravessa a interface entre o ar e um líquido desconhecido. Ó, como está o desenho. Mudando sua direção conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, calcule o índice de refração do líquido. Então, que fórmula eu uso? Eu vou puxar todas que eu tenho, né? Do que fala de índice de refração. Então, eu tenho aquela do N, né? Eu vou ter essa aqui, ó. N, índice de refração, é C sobre V. Tá, mas eu preciso mexer com ângulo. Então, essa não serve, né, pessoal? Eu vou puxar outra. Essa tem ângulo. Então, é essa que eu vou usar. Tá? Aqui só deu um erro do C no C maiúsculo, tá? Mas letra maiúscula, isso não quer dizer nada, tá? Se alguém tiver dúvida. Então, ó, N1 é o meio 1, índice de refração do meio 1, N2 o índice de refração do meio 2, tá? Θ é o ângulo, θ1 é o ângulo de incidência e θ2 é o ângulo de refração, né? A fórmula, pessoal, pode vir escrita de maneiras diferentes, tá? Tem lugares que chamam esse ângulo aqui de I, tá? Tem lugares que chamam ele de I. Outros dão outros nomes, né? Ângulo θ. Então, o que eu tenho que saber? Que eu tenho o índice de refração deste meio é relacionado com o ângulo de incidência desse meio. O índice de refração deste meio, veja bem, meio 2, né? É relacionado com o índice de refração, o ângulo de refração. É isso que eu tenho que saber. Vamos lá. Vamos pegar a equação e vamos substituir. Pessoal,
Anota as informações, sabendo que o índice de refração do ar é 1. O ar é onde ele está aqui, né? Ó, o ar. Então, N1, índice de refração do ar, é igual a 1. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, calcule o índice de refração do líquido 2. Então, eu não sei o N2. Outra coisa, qual é o ângulo de incidência? Está aqui, 35 graus. Então, né, o seno aqui, seno de θ, vai ser o seno de 35. E o de 2? Eu tenho lá que é 20 graus. Pessoal, eu posso puxar esses valores numa calculadora, caso o exercício não informe, tá? E se ele informar, vocês usam esses dados informados aqui. Não tem mistério. Então, substituindo nesta equação aqui, ó, nesta equação, que é a mesma do lado ali, ó, N1 é 1, seno de θ1, né, do meio 1 é 0,57, N2 eu não sei, tá? E o seno de θ2 aqui, ou do segundo meio, é 20 graus, que dá 0,34. É só substituir e isolar. Pessoal, quem está multiplicando aqui, passa para cá dividindo. Matemática básica, né? Então, vai ficar 1 vezes 0,57 dividido por 0,34. 1 vezes 0,57 é 0,57, dividido por 0,34 vai dar 1,67. Este é o índice de refração deste meio. Beleza, pessoal? É bem fácil essa equação de resolver os exercícios, tá? Eu poderia, no caso, ter incógnita como N ou como seno. Quando ela é o seno, ela fica um pouquinho mais difícil. Tem que manjar de trigonometria ou colocar lá na calculadora, transformar, né? Fazer algumas transformações. Mas não é o caso que vai acontecer aqui no momento com vocês. Beleza, pessoal? Falou, então, até o próximo vídeo.